Então, bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a este nosso encontro. Espero que estejam todos bem, né, nesse tempo de pandemia, mas com a graça de Deus vamos caminhando, né? E nesse primeiro encontro, que nós vamos tratar sobre o tema do vicentinismo, né, o eixo de vicentinismo, o nosso assessor é o padre Denilson Matias, padre da Congregação da Missão, da província brasileira, da Congregação da Missão, é missionário vicentino, né, é natural aqui do sul de Minas, formado em filosofia e teologia, né, ele fez a sua teologia no México, né, teve experiências missionárias no sertão da Bahia, interior de Minas Gerais, e atualmente desenvolve seu apostolado aqui em Belo Horizonte, como promotor vocacional da PBCM, assessor nacional da JMV Brasil, também é auxiliar na formação aqui na Casa de Teologia São Justino de Jacobos. E ainda encontrou um tempo para o mestrado, né? Ele está cursando o mestrado, iniciando na Faculdade de Filosofia e Teologia, Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, aqui em Belo Horizonte, na área de teologia, né? Praxis cristã. Ele nos ajudou, né, a refletir sobre este tema, e a dinâmica desse encontro de hoje é para escutá-lo mais uma vez, de uma forma assim, mais resumida. Ele vai dar um sobrevoo no tema, né, no eixo vicentinismo, e depois, se surgir alguma pergunta, algum comentário, nós vamos abrir um tempo também para que vocês possam fazer, né, as perguntas. Ou se quiser já enviando também pelo chat, aqui no chat do aplicativo do Zoom, ou então lá no grupo, né, podem também enviar as suas perguntas. Tá bom? Então, o Padre Denilson tem a palavra agora, ele tem aí uns 30, 40 minutos para falar conosco. Seja muito bem-vindo, Padre Denilson. Muito obrigado, Túlio, muito obrigado a todos. Eu vou só pedir que desliguem os microfones, há pessoas com microfones ligados. Eu não sei se o Agnaldo ou o Kleber tem condições de fazer isso também, né, de habilitar e desabilitar os microfones das pessoas. E para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Se fosse a moda antiga, a gente não alcançaria a quantidade de pessoas e os lugares que nós estamos alcançando agora, né? Isso dá a carinha da família vicentina aí mais unida, mesmo que na distância. Bom, nós fizemos uma sessão, né, o primeiro módulo de formação, e a gente gravou aqueles vídeos para compartilhar com vocês, porém o tempo é muito resumido. Antes a gente fazia essa formação, era numa manhã, aqui no Instituto São Vicente de Paulo, e agora são vídeos curtos de máximo, eu acho que 15 minutos, assim, e não dá para falar sobre tudo. Então a gente vai fazer um sobrevoo agora nessas três partes que nós vimos do módulo 1 de vicentinismo, que é o eixo da nossa experiência missionária, né? Então, primeiro nós falamos sobre a experiência espiritual de São Vicente de Paulo, depois nós falamos da identidade vicentina e depois das santas missões. Foram esses 3 blocos que nós vimos. E vou tentar transmitir para vocês aqui de um modo mais simples, mais mastigado, a respeito disso que nós vimos já nesses 3 vídeos. E a gente vai começar do início, que é a experiência espiritual de São Vicente de Paulo, né? Que foi o tema do primeiro vídeo. Falar de São Vicente de Paulo, falar da sua experiência espiritual, precisa primeiramente que a gente contextualize, que a gente coloque isso num lugar, dentro de um tempo, de uma época, né? Porque as experiências acontecem num lugar determinado. Se a dona Elza, por exemplo, fosse falar da experiência de vida dela, ela iria falar das idas e vindas, onde ela nasceu, onde ela cresceu, como se comia, o que se comia, como era a família. E daí vai brotar uma experiência, que como vocês viram no primeiro vídeo, a experiência é esse resultado das nossas vivências, das coisas que nós vamos ao longo da vida aprendendo, e que vão formando em nós uma série de conteúdos, uma série de histórias.
que a gente tem a contar. Por isso que uma pessoa jovenzinha, a gente diz assim, não tem muita experiência. E quando se trata de uma pessoa mais velha, né, mais idosa, a gente diz, essa pessoa tem muita experiência nisto ou naquilo, nas áreas que trabalhou, nos lugares pelos quais viajou. A experiência é esse conjunto de vivências. E nós vamos falar de São Vicente a partir da sua experiência espiritual, que hoje em dia, costumeiramente, a gente tem o costume de falar de experiência de Deus, né? Experiência de Deus de São Vicente de Paulo. Porém, nem o próprio São Vicente usava esse termo, experiência de Deus. E a gente prefere falar, então, da experiência espiritual de São Vicente de Paulo. E para que a gente possa entender um pouquinho disso, primeiro, nós vamos colocar São Vicente lá no século XVII. Nós estamos no século XXI, então a gente vai voltar a um pouco mais de 400 anos atrás, século XVII. São Vicente nasce na França, é um santo francês. São Vicente nasce numa família campal, numa família rural, né? Nasceu na roça, se a gente fosse dizer aqui hoje. E ele nasce numa família de trabalhadores do campo, uma família simples, humilde, não era miserável. Por quê? Aquele século XVII na França foi um século de muita pobreza. De muita pobreza. Em especial para as pessoas que viviam no campo e simplesmente não tinham com o que trabalhar, e as pessoas que viviam abandonadas na cidade. Havia uma pequena classe de pessoas que tinha o poder, que tinha dinheiro, né, etc. Então São Vicente nasce nesse cantinho da França, lá no sul da França, numa cidade chamada Puy. Ele nasce nesse ambiente rural, e ali ele vai ajudar a família, vai trabalhar com os seus pais, com os seus irmãos, pastoreando ali os rebanhos que eles tinham, que era pouca coisa, né? E viviam muito modestamente. Como eu disse no início, não eram miseráveis, eles tinham um pouquinho de condições, não passavam fome, etc. E São Vicente nasce no seio de uma família católica, né? Ele nasce dentro da tradição católica. Um menino muito inteligente, um menino muito jovem. Em um determinado momento da vida de São Vicente, o pai vai perceber nele, vai perceber naquele jovem as possibilidades que ele tinha, e era um jovem inteligente, e vai acontecer uma coisa. Naquele momento, essa França do século XVII era um país que passava por muitos conflitos. Então, quando a gente pensar na França de São Vicente, onde ele nasceu, nós iremos pensar num tempo que havia muita fome, que havia muitas guerras, eram as guerras civis, eram as guerras de religião, e havia também muita enfermidade, muita peste. A Idade Média, para o povo daquela época, entre os pobres, se vivia até os 20 e poucos anos. E os mais ricos, os mais abastados, chegavam aos 40 e poucos anos. É nesse contexto aí de dificuldades. E quem era rico, quem era pobre. Porém, a vocação sacerdotal era vista por muitos como uma possível carreira que poderia tirar alguém da pobreza. Ou seja, ser padre era quase que um sinônimo de sair da pobreza, poder fazer uma carreira eclesiástica, uma carreira dentro da igreja. E o pai de São Vicente percebe que o menino tem aptidões e que ele teria jeito para ser padre. São Vicente gosta da ideia, né? O pequeno Vicente gosta da ideia e também vê nisso uma possibilidade de sair da pobreza e de tirar sua família da pobreza. Aí nós nos perguntamos, será que São Vicente tinha vocação? Tinha. Ele mesmo vai falar mais tarde que Deus escolhe diversos meios para chamar. São Vicente foi chamado assim. Então o pai se esforça para estudar o filho. São Vicente sai lá da sua cidade, do seu povoado, e vai fazer todo um percurso de estudos, de formação, né, para poder ser padre. E ele sempre vislumbrando, né, fazer uma carreira e, em primeiro lugar, ajudar a família, tirar a família da pobreza. A gente pode pensar, nossa, mas
Que jovem com pensamentos assim, né, de aproveitador. Quer dizer que ele queria ser padre só para tirar a família da pobreza? Sim, ele queria ser padre para tirar a família da pobreza, e isso não é ruim. Se nós temos a nossa família numa situação muito difícil, muito complicada, a primeira coisa que nós vamos pensar é pensar em ajudá-los. Com São Vicente aconteceu o mesmo, e isso não faz dele uma pessoa nem melhor nem pior. O simples fato, o simples desejo de aproveitar as oportunidades da vida. Bom, então São Vicente começa a fazer todo esse percurso e aos 19 anos ele é ordenado. Ele é ordenado por um bispo da diocese de Périgueux, um bispo já idoso e um bispo cego. Aí vocês vão me perguntar, mas a idade própria para a ordenação não é a idade de 24 anos? Sim, é a idade de 24 anos. Porém, naquela época, o Concílio de Trento, que determinava a idade para as ordenações, ele ainda não estava sendo aplicado na França. Ele ainda não estava sendo aplicado lá na França. E São Vicente foi ordenado por esse bispo. E ele começa a sua carreira eclesiástica, começa a viver o seu sacerdócio, ainda pensando em crescer, ainda pensando em ajudar a família. Ele foi muito bem formado. São Vicente foi um homem que aproveitou das oportunidades que teve, e ele foi muito bem formado. Ele não era um padre como muitos padres em seu tempo. Por quê? A França, e em especial a cidade de Paris, estava inchada de padres. Só mesmo na cidade de Paris havia mais de 10 mil padres. E esses padres eram muito mal formados. Tanto é que alguns nem sabiam como celebrar bem, não sabiam a fórmula de absolvição dos pecados, faziam daquilo ali mesmo uma profissão, um meio de estar sempre junto aos mais ricos, aos burgueses, para ganhar alguma coisa, para tirar proveito do sacerdócio. E Vicente, pelo contrário, ele estuda, ele aprende, ele conhece o que é certo. Ele tem esse conhecimento. E ele começa a colecionar, ao longo da sua vida, várias experiências. Ele passa por alguns lugares, ele desenvolve alguns trabalhos, sempre visando e querendo chegar num posto mais alto, mas Deus começa a agir na história de Vicente. E ele vai ter várias experiências, nós não vamos falar de todas, eu vou aqui enfatizar duas experiências principais mais à frente. Mas Vicente, nessas idas e vindas, ele começa a ter contato com o mundo dos pobres. Ele começa a ter contato, primeiro, com uma igreja, com um estilo de igreja muito, muito aquém do que deveria ser, ou seja, uma igreja praticamente destruída pelos seus membros, pelos padres que não honravam o ministério, que não honravam o fato de serem presbíteros. Ele se depara numa sociedade com muita pobreza, a pobreza da cidade e a pobreza do campo. Né? Em uma das experiências, quando ele é o esmoleiro da rainha Margarita de Valois, Vicente era o responsável em pegar o dinheiro que ela dava aos pobres e distribuir. Então ele tem contato com os pobres da rua. Vicente também vai ter contato com a pobreza e com a dor dos doentes nos hospitais, com os homens que remavam, né, os presos que remavam nas galeras. São Vicente vai começar a ver o lado do sofrimento do povo. E aquilo, de um certo modo, começa a afetar Vicente de Paulo. Ele vai tendo essa experiência da dor, da dificuldade, da fome, da pobreza, quando ele vê os irmãos nessa situação. E Deus já começa a falar, porque o simples fato de Vicente começar a ser sensível a essas causas já é um sinal de Deus na vida dele. São Vicente vai ter uma experiência muito forte também como pároco numa paróquia que se chamava Clichy. E quando ele sai de lá, ele vai dizer que lá nessa paróquia, onde o povo o escutou, onde ele conseguiu trabalhar, lá onde ele conseguiu organizar muita coisa, ele vai dizer que ele foi mais feliz que o Santo Padre, o Papa, na paróquia de Clichy. Então Vicente vai colecionando várias experiências na sua vida, e quando ele volta ao passado, inclusive, ele vai dizer que aos 20 anos ele não teria condições de ser padre, foi ordenado aos 18, porque ele vai saber onde os pensamentos dele estavam.
os pensamentos dele estavam simplesmente no eu. Né? Mas ele vai fazer um processo de caminhada também e vai descobrindo Jesus, porque São Vicente tem bons orientadores espirituais. São Vicente começa a conhecer aquelas escolas da espiritualidade francesa, ele começa a questionar a própria visão de Jesus Cristo. Né? Tinha um cardeal de Berril, que era seu amigo e que também era um orientador espiritual, São Francisco de Sales e tantos outros homens, e cada um tinha uma visão de Jesus Cristo. Mas São Vicente começa a ver Jesus Cristo de outro modo. E isso também vai causando mudanças no interior de Vicente. Esse novo companheiro, esse novo modo de ver Jesus, começa a tirar o foco de São Vicente, o olhar de São Vicente, lá da sua família, e São Vicente começa a olhar de modo mais amplo, mais aberto, a humanidade que sofria ali ao seu redor, o seu povo francês, sofrendo e abandonado. 2 vezes abandonado. Abandonado espiritualmente e abandonado materialmente. Então São Vicente, depois que sai dessa paróquia de Clichy, depois das tantas experiências que ele teve, né, com os pobres, experiência de crise de fé, ele teve uma experiência muito forte de crise de fé, quando ele foi acusado de um roubo que não cometeu. Depois de todas essas experiências, ele começa a criar calo. E ele é chamado para trabalhar com uma família muito abastada, que é a família de Gondi. Né? E essa família de Gondi vai favorecer a São Vicente de Paulo 2 experiências. A experiência que a gente chama de Folleville e a experiência de Châtillon-les-Dombes, que são 2 experiências que nós chamamos a experiência da missão e a experiência da caridade. No dia 25 de janeiro de 1617, São Vicente vai às terras desta família e ele simplesmente chega a um lugar onde ele fica sabendo que há um senhor que precisa de confissão, um senhor já muito idoso, né? E ele vai até esse senhor, ele atende essa confissão, esse senhor era tido como o mais santo daquele lugar. E a partir dessa experiência, São Vicente descobre que aquele povo estava espiritualmente abandonado, porque esse senhor, o mais santo daquele lugar, conta a Vicente seus pecados, e dentre eles havia um pecado que ele nunca tinha se confessado, e ele corria o risco de morrer em estado de pecado grave. E Vicente vê que aquele povo está abandonado espiritualmente. E ele se propõe, então, com a ajuda de alguns padres, inclusive diocesanos, a começar a fazer missões, né, para atender esse povo abandonado espiritualmente do campo. Nesse dia 25 de janeiro de 1617, uma sementinha do carisma vicentino é depositada no coração de Vicente, é depositada na terra. Começa a nascer ali a missão. Né? E no mesmo ano, no dia 20 de agosto, se não me engano, uma quarta-feira, São Vicente tem uma outra experiência nas terras de Gondi, num vilarejo onde antes da missa alguém vai lhe dizer que há uma família enferma, doente, abandonada, precisando de muita ajuda. E São Vicente vai fazer um outro sermão. Né? No primeiro ele fez um sermão relativo à necessidade da confissão, do cuidado espiritual, ali a gente conhece como o sermão da missão, e nesse segundo momento ele vai fazer uma homilia, um sermão sobre a caridade. E ele então exorta, incentiva aquelas pessoas a irem até essa família. E depois da missa, ele vai ver que um número grande de pessoas, multidões, começam a ir até a casa dessa família abandonada, né, doente e faminta, com fome, descuidada. E São Vicente vê que teve uma resposta, porém aquele tipo de caridade precisaria ser organizada. Precisaria ser organizada. É onde a gente vê outra semente do carisma, outra parte desse carisma sendo depositada, que é a caridade. Então nós temos aí, de um lado e de outro, porém não separados, 2 coisas que se complementam. São Vicente e a missão, São Vicente e a caridade. E a missão e a caridade vão se tornando cara
de um carisma. O que é esse carisma? O carisma é um dom que Deus dá à sua igreja, que Deus dá ao seu povo. Quando a gente fala de carisma vicentino, carisma ninguém vê, o carisma ninguém pega, o carisma ninguém aperta, porque ele não é uma coisa concreta. O carisma é essa base, é esse fundamento que nós temos como família vicentina, e que vem lá de São Vicente de Paulo, o que nasce do coração e da experiência de Vicente de Paulo. Né? Então a gente vê que São Vicente começa essa experiência em 1617, que é a experiência da missão, é a experiência da caridade, daí já surge uma fundação, que eram as Damas da Caridade, a Confraria da Caridade, senhoras que depois iriam deixar à disposição de São Vicente as suas empregadas para irem dar assistência aos pobres. Daí nasce o que hoje nós conhecemos como Associação Internacional de Caridades, a AIC. Ainda nesse mesmo clima, São Vicente já começa a fundação da Congregação da Missão, né? Um grupo de padres, e que também vão se juntar a eles irmãos leigos, coadjutores, que vão trabalhar na missão. Uma missão que era a evangelização dos pobres, também a formação do clero naquele tempo, que, como eu disse a vocês, o clero, os presbíteros não tinham formação, a obra dos seminários ainda não estava instituída na França, como nós temos hoje, seminários, tal, retiros e formação para os sacerdotes, que São Vicente dava no seu tempo também. Então daí vai nascendo um grupo novo na igreja, através de fundações. Começa com a Associação Internacional da Caridade, depois a Congregação da Missão, logo as Filhas da Caridade. Esse eixo inicial aí, esse tripé da família vicentina nascente, brota do coração de São Vicente de Paulo. Então o carisma de Vicente começa a se tornar visível. Por quê? Como eu dizia que o carisma é a base, que ele é o fundamento, imaginem vocês, se nós formos construir um prédio de, vamos colocar aí, de 8 andares. Qual que é a primeira coisa que se faz, não é a base? A base fica onde? Embaixo do solo, não é? É aquela base, é aquele fundamento, é o alicerce que vai dar estrutura para que a gente possa subir o prédio. É isso? Porque um prédio sem base vai acontecer o quê? Vai cair. Não vai ter firmeza. O carisma é esse alicerce. O carisma é isso que a gente não vê. Mas depois começam as obras a aparecerem. E são as obras que vão dar visibilidade para o carisma. As obras são esses 8 andares que vão ser subidos. É a partir dela que a gente vai imaginar, há alguma coisa muito forte aí debaixo dessa terra para sustentar esses 8 andares. Assim é o carisma. Nós não o vemos, nós não o tocamos, mas é ele que fundamenta, é ele que faz com que o prédio apareça, com que o prédio cresça. E vai crescendo uma obra a partir dessa intuição, dessa experiência de São Vicente de Paulo, e essa obra vai se configurando e vai atravessando os tempos. Aí a gente começa a ver a família vicentina. São Vicente, a partir da sua vida e da sua experiência, vai contagiar não só a França. Porque São Vicente funda uma experiência, funda uma obra que é missionária. Isso vai começar a atravessar as fronteiras da França, chegar em outros lugares. Pensem vocês que no tempo de São Vicente, na Congregação da Missão Nascente, ele já pensava em mandar missionários para o Brasil. Ele chegou a mencionar o Brasil. Né? E isso começa a crescer de tal modo que outras pessoas contagiadas por esse espírito de São Vicente vão ir promovendo outras fundações. Todas tendo a raiz no mesmo carisma. Imaginem o carisma vicentino como aquela raiz que vai gerar uma árvore, e daí tronco, né? Galhos, e cada galho, cada ramo dessa árvore vai ser, então, um grupo... Oi, tô aqui fora. Um grupo da família vicentina. E nesse sentido,
nós vamos crescendo a partir da experiência espiritual de São Vicente, que foi uma experiência de descoberta de Jesus Cristo como evangelizador dos pobres, foi uma experiência de conversão, porque São Vicente... Pode desligar o microfone, por favor, filha? São Vicente faz uma experiência de sair de si mesmo, de sair da sua vida, né, de pensar na sua família, e se abre, ele amplia o leque, porque ele consegue ver o sofrimento de Jesus no meio dos pobres. E isso vai se tornando na vida dele uma experiência de vida. E essa experiência de vida é a semente do carisma nascente no coração da igreja. Então nós compreendemos o carisma como esse dom que Deus dá à igreja para sanar, para ajudar a resolver problemas de uma realidade. Isso começa lá atrás, há mais de 400 anos, em vista dos pobres, e atravessa os tempos e chega aqui onde nós estamos. Só que hoje já não é somente a AIC, né? Já não é somente a Congregação da Missão, já não é somente a Companhia das Filhas da Caridade, que São Vicente funda com Santa Luísa de Mariaque, mas hoje nós somos uma família imensa ao redor do mundo. A árvore cresceu e são muitos os ramos. Então hoje nós temos Sociedade de São Vicente de Paulo, nós temos Juventude Mariana Vicentina, nós temos missionários seculares vicentinos, nós temos Fráteres da Divina Misericórdia, nós temos as irmãs de Serva dos Pobres de São Vicente de Gesgen, nós temos várias congregações, várias associações, várias organizações que têm São Vicente na sua raiz como patrono, né? Podendo ter até outros fundadores. E essa família cresceu. E essa família hoje é configurada no mundo inteiro como a grande família vicentina, que é a reunião de todas essas associações, organismos, congregações, grupos que tem São Vicente de Paulo como fonte original, inspiradora, e nós temos um só carisma, que é o carisma vicentino. Por que esse carisma é vicentino? Por que esse alicerce, esse fundamento é vicentino? Porque chega até nós a partir da experiência de São Vicente de Paulo, da experiência de vida, da experiência espiritual. O Espírito de Deus age em Vicente. E ele nos apresenta um modo de seguir Jesus. Seguir Jesus evangelizador dos pobres. São Vicente compreende Jesus como o missionário enviado do Pai. E Jesus tem uma missão muito concreta na concepção de São Vicente. Quando ele sublinha o que Jesus veio fazer na terra. O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu e me enviou para evangelizar os pobres, para libertar os cativos, para recuperar a vista aos cegos, etc. São Vicente faz essa experiência de Jesus. E começa a ver que o valor do seu sacerdócio e do seu ministério é a evangelização dos pobres. Então nós chegamos até aqui como família vicentina. Cada ramo presente neste grupo, cada pessoa aqui que participa de uma organização é um membro, é uma membra da família vicentina e bebe desse carisma de São Vicente de Paulo. E isso gera em nós o quê? Mara, eu vou pedir para você desligar o seu microfone, por favor. E isso gera em nós uma identidade. O que é uma identidade? Você tem a sua carteira de identidade em mãos, não tem? Deve ter a sua carteira de identidade em mãos. Você tem um documento que te identifica. Então, por exemplo, se nós temos aqui uma pessoa que se chama Fábio José. E Fábio José, vamos colocar da Silva. E existe outro Fábio José da Silva com nomes iguais. E vamos supor que até os pais tenham nomes iguais. Mas eles têm um documento. Esse documento de identidade consta de data de nascimento, número de CPF, um número do registro geral. E tem também o lugar onde ele coloca o dedinho. E aqui estão as digitais de uma pessoa. Digital nenhuma é igual. Nem a dos gêmeos. É uma marca especial, específica, quer dizer, daquela pessoa.
Então, por mais que os outros dados sejam todos iguaizinhos, apesar de que o número nunca coincide, a não ser que dê algum problema, se trata de pessoas diferentes. Aquela carteirinha de identidade vai dizer que este é o Fábio José da Silva, lá de Barroso, e que o outro é o Fábio José da Silva, lá de Fortaleza. Eles não são iguais. Então, a identidade são aquelas características que nos distinguem enquanto pessoas. A minha identidade me faz ser o Padre Denilson. A identidade do outro faz o outro ser o outro. E essa identidade também, ela não é só a identidade de uma pessoa, aquilo que caracteriza uma pessoa, não são somente aquelas coisas que identificam uma pessoa, mas pode ser aquilo que caracteriza um grupo. Então, quando nós dizemos que a experiência de São Vicente, de Paulo, a experiência espiritual dele, cria no coração da igreja uma família vicentina, nós dizemos que essa família vicentina tem uma identidade. E essa identidade vai definir aquele grupo como um grupo X, diferente dos franciscanos, diferente dos carmelitanos, diferente dos focolarinos, diferente dos outros grupos da igreja. A identidade gerada na família vicentina, ela dá aos grupos da família vicentina um modo de ser, um modo de rezar, um modo de se expressar. É fácil você reconhecer um vicentino, porque a primeira coisa que ele chega perto de você e diz é: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, não é assim? Aí para sempre seja louvado. Aqui no Brasil é facinho a gente distinguir. Coisas que inclusive depois vão até passando para a cultura religiosa popular. É fácil quando nós vemos que conhecemos as mesmas músicas, temos um jeito próprio de rezar, temos um jeito próprio de celebrar. E temos coisas e ações comuns. Nossos grupos, apesar de distintos, né? A Congregação da Missão é uma coisa, a Juventude Mariana Vicentina é outra, a Sociedade São Vicente de Paulo é outra, as Filhas da Caridade é outra. Apesar de cada um ter o que é específico, nós comungamos do mesmo carisma. Então, quando nós estamos juntos, é como se nós falássemos a mesma língua, nos expressássemos de formas afins, de um mesmo jeito. E isso vai desenhando um rosto, que é o rosto do vicentino, que é o rosto da vicentina. Quando eu digo do vicentino, da vicentina, não importa o seu grupo, não importa a sua congregação, não importa o seu ramo. Nós temos uma identidade, nós temos uma impressão digital, que é diferente dos outros grupos. Nós temos uma cara, nós temos um jeito de ser, a identidade está ligada ao nosso ser. Por isso nós temos um jeito de conduzir uma missão, nós temos um jeito de conduzir um encontro, né? Nós temos um jeito de irmos e virmos e que nos define como vicentinos. E é bonito isso. É bonito. Em qualquer parte do mundo, onde você chegar, vai ser recebido por um grupo de família vicentina, você vai dizer assim: poxa vida, parece que eu já conheço esse povo aqui há muito tempo. Ou você se encontra numa missão popular, por exemplo, passa ali 15, 20 dias, um mês, e é como se já fôssemos da família há um tempão. E vem gente do Paraná, e vem gente do Rio de Janeiro, e a gente de Minas Gerais, e todo mundo indo lá pro sertão da Bahia, no mesmo ônibus, na mesma unidade, compreendendo-se, falando, tendo uma mesma formação, tendo aquelas mesmas intuições, tendo os sentimentos ali de Cristo e de Vicente. Vamos aos pobres. Essa identidade vicentina nos define como pessoas dedicadas ao trabalho dos mais pobres, cada um no seu ramo, ou todos em conjunto, mas preparados, dedicados, entregados a curar as feridas de Cristo na humanidade. Porque cada pobre que São Vicente se encontrava, cada realidade de pobreza na qual ele ia,
ele contemplava ali Jesus Cristo. Então, quando vamos aos pobres, quando vamos às missões, é a Jesus Cristo que vamos. Então, nós vimos que da experiência espiritual de São Vicente de Paulo, nasce em nós um carisma, e esse carisma gera em nós uma identidade. E a partir dessa identidade, cria em nós também uma espiritualidade. Nós temos uma espiritualidade que é claramente vicentina. Essa espiritualidade como modo de relação com Deus, modo de relação com o próximo, com a próxima, é a espiritualidade vicentina. A espiritualidade da abertura, do cuidado, da caridade, da presença, do abraço. A espiritualidade da ponte e não do muro. Muro divide, ponte aproxima. Nos aproxima, inclusive, àqueles lugares onde ninguém quer ir. Então, se gera em nós essa identidade, se gera em nós essa espiritualidade, se gera em nós esse jeito de ser, nós precisamos pensar. E toda essa experiência tem um objetivo único, e que é um objetivo missionário. Então, no coração da igreja, das nossas igrejas locais, particulares, das nossas paróquias, nas nossas comunidades, nós temos essa cara da missão. E a missão que agora começa a acontecer aqui, já começamos a missão. A partir do momento que começamos a nos preparar, já começamos a missão, já estamos dando passos para a missão. E a missão vicentina, ela vai acontecer a partir de nós. Dessa união de ramos, dessa união de pessoas vicentinas, surge as santas missões populares da família vicentina. Para atender especificamente a grande missão vicentina fundada por São Vicente de Paulo. A missão entre os pobres. E o que a gente viu, já falamos um pouquinho do segundo vídeo a respeito da nossa identidade, da nossa espiritualidade, do nosso jeito de ser, e agora a gente vai lá para o nosso último vídeo. Onde eu começava dizendo que a natureza da igreja é uma natureza missionária. Jesus passou sua vida se preparando ao ponto de chegar um momento que ele foi só missionar, fazer missão. Não chegava num lugar, ia aqui, ia ali, ia onde estavam as multidões, ia onde estavam os doentes, né? E a igreja que nasce do Espírito de Jesus Cristo, ela é uma igreja da mobilidade, é uma igreja do ir, uma igreja em saída, é uma igreja de missão. E São Vicente compreende isso. E isso chega a nós, e nós somos sempre convidados à missão. Que missão é essa, a missão vicentina? Primeiramente, a missão vicentina é uma ação de amor. Eu não vou abordar com vocês as coisas muito técnicas, se me perguntarem quando foram fundadas, porque eu não estudei isso, então não vou falar para vocês das missões nessa perspectiva, não. Vou falar mais do conteúdo dessas missões. Então, a missão vicentina é uma missão de amor, é uma ação de amor. São pessoas, são grupos que se reúnem, nesse sentido das santas missões populares, e vão àqueles lugares mais abandonados. Aquelas paróquias que têm comunidades, regiões de muita dificuldade, nas quais o padre, o pároco sozinho, nem sempre dá conta de atender a todos esses lugares. E essas santas missões são uma missão de amor e uma ação de amor, porque nós vamos para nos aproximar daquelas pessoas que se sentem sozinhas, que se sentem isoladas, que se sentem abandonadas, não têm condições de ter uma formação, que precisam de uma novidade para dar ânimo, para dar força, para dar vida naquele lugar. E nós nos preparamos por isto. E por isso nós vamos às missões. E são uma missão de amor porque além dessa ponte que nós fazemos de amor, além da proximidade, ela parte do Espírito de São Vicente de Paulo, que quando nós vamos, nós observamos a realidade inteira.
as carências espirituais e as carências materiais daquele povo. A gente não vai para ficar simplesmente falando na cabeça do povo. Né? Tem gente que pensa que missão é, eu vou evangelizar, e pensa que evangelizar é só sair falando, lendo versículo de Bíblia à torta direita. Não é isso. É a presença, é a companhia, é em cada visita se fazer próximo da família, da casa, é escutar as histórias, é rezar juntos, né? É fazer mutirão, é dar formação para o povo que precisa. E nisso daí vai crescendo um espírito muito grande de união, um espírito de amor fraterno muito grande. E as missões vicentinas, elas têm uma característica especialíssima. É uma missão no meio dos pobres. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, nós temos algumas regiões mais ricas, né? Se falar para quem mora aqui a Savassi, por exemplo, o pessoal vai falar, na Savassi não tem nada. Tem alguém que está falando aí no microfone junto comigo. Essa região da Savassi é uma região de gente abonada. É lá que nós vamos fazer missão vicentina? Não. Nós vamos às periferias, nós vamos aos bairros mais pobres, a gente mais simples. Aí somos destinados. As missões vicentinas, como esse modo de apresentar Jesus, de levar a palavra de Deus, é uma missão para os pobres, entre os mais pobres. Se ela não contempla essa realidade, ela é qualquer tipo de missão, que também não está errado, mas não é vicentina. Só não vai ser vicentina, então não vai ser nossa. A missão vicentina é um jeito de falar de Deus a partir do contato humano. A partir do contato humano. Os padres, os consagrados e consagradas, com todos os leigos que vão todos, eu falo, tudo dentro do mesmo embornar. Um saco só. Na mesma sintonia. Para se fazer próximo daquele povo. Não é uma missão para estrelas ou de estrelas. É missão de gente simples, disposta a doar do tempo, a doar daquilo que aprendeu. Ao mesmo tempo que tem alguém que é mais letrado, que é mais estudado, tem alguém que nunca teve ocasião de ir a uma escola, mas que conta com a boa vontade, um espírito aberto para evangelizar, para se fazer próximo dessa realidade de pobreza dessas pessoas, para passar alguns dias, e que não são dias de férias, não são missões de férias, mas para se entregar, para se doar, para ajudar. E essas missões são santas porque elas nascem primeiramente de uma realidade eclesial, uma realidade de igreja. Não é a missão de uma organização não governamental, não é uma missão da ONU, não é uma missão da Cruz Vermelha, não é uma missão daquela associação do seu bairro, é uma missão da igreja. Porque somos igreja. Essa missão tem toda uma índole evangélica, missionária. Ela vai em nome da igreja. Ela não é somente cristã, ela é eclesial. Nós vamos em nome de Jesus, porém vamos em nome da Igreja Católica Apostólica Romana. E vamos a todas as pessoas sem distinção de credo, de raça, de cor e etc. Ela é santa porque ela brota do propósito de Jesus Cristo. Né? Ela é cristocêntrica, é Jesus que nos chama como missionários, missionárias, e é Jesus que nos envia. E aí se faz uma missa de envio bonita, porque é o próprio Jesus que está nos enviando. E vamos como família vicentina. Essas missões, elas são populares, gente, porque ela acontece no meio do povo, e o popular aqui entenda também, é pela nossa simplicidade da relação com aquelas pessoas. São missões que se dão em contextos distintos. São populares porque elas também são missões inseridas numa cultura. Quem já foi à missão lá em Carinhanha, em Serra do Ramalho, 2002, 2003? Quem foi para aquela missão lá em Santo Antônio do Itambé, Rio Vermelho, Serra Azul de Minas, ou missões no Vale de Jequitinhonha, missões em Japeri, missões em Campo Grande, vão ver que
Em cada lugar que chegamos, é uma cultura distinta, é um jeito distinto de celebrar, de rezar, de viver a fé. Somos sempre muito bem acolhidos, mas acolhidos em lugares diferentes, em povos diferentes, em comunidades diferentes. Então, uma missão que ela é popular pelo simples fato de que estamos com o povo, seja qual povo for. E aí nós assumimos também o compromisso de que nós vamos... Tem gente que pensa, vou para a missão para levar Jesus, vou para a missão para levar esse novo meio. Não, nós vamos respeitosamente, adaptando o nosso tempo, a nossa vida, à vida daquele povo. Enculturando-nos aí, ainda que seja por pouco tempo, bebendo daquela cultura, bebendo daquele jeito de rezar. A gente leva bastante coisa, às vezes coisas novas, mas a gente sai tendo aprendido muito mais coisas. Porque essas histórias dessas pessoas, desses lugares, nos afetam. E criam laços. E é a missão vicentina. Porque ela tem a cara, ela tem a pegada, ela tem o jeitinho de Vicente de Paulo. E é esse jeitinho que nós estamos aprendendo a ter também. Na nossa experiência como membros e membras da família vicentina. Então, meus queridos irmãos e irmãs, meus missionários e missionárias, eu creio que a gente conseguiu fazer um sobrevoo aí lá na experiência espiritual de São Vicente de Paulo, passando pelo nosso carisma, vendo a família vicentina, fazendo uma ponte com essa nossa identidade, com esse nosso modo de ser, e aterrissando aqui ó, no nosso chão específico, que é o da missão. E que possivelmente nos próximos módulos vocês vão se aprofundar ainda mais. Ainda mais. Eu acho que não tem mais nada para falar, não sei se já estourei os 40 minutos. Você está bem aí. E estou aqui aberto agora. Estou aqui à disposição de vocês. No começo o Padre Aguinaldo disse que eu queria fazer as perguntas, né, mas na verdade eu acho que é o contrário, eu acho que vocês vão me fazer passar por uma prova agora. E já aviso, se for me perguntar negócio de data, eu vou ter que olhar no Google, porque eu não guardo data nem do meu aniversário, nem de quem mora comigo. Então, pergunta número não. Então, obrigado, Padre Denilson, pela partilha. Foi muito bom, muito maravilhosa. Então, fica aberto agora. Quem desejar, pode mandar a sua pergunta, pode abrir o microfone, um de cada vez, mandar as perguntas, tá bom? Pode fazer a pergunta agora. Antes das perguntas, eu estou devendo 2 textos para vocês que eu vou mandar, tá bom? São 2 textos em PDF, vai num só, que é a identidade. E o que eu faço? Para eu poder vou mandar para vocês. Que tá. Uma coisa eu gostaria de dizer é que, além de perguntas, se alguém quiser fazer algum comentário, algum elogio, alguma crítica, alguma colaboração, pois também pode fazer agora nesse momento, né? E a gente vai estar crescendo como família nesse sentido, né? Como família que quer aprender um pouco mais e que quer colocar também os dons à disposição. Aqui pelo próprio chat, como tu falou aqui do programa, você pode escrever se não quiser falar, ou você pede a palavra e a gente disponibiliza, e também você pode perguntar pelo grupo de WhatsApp que já foi colocado, que nós encaminharemos as perguntas para o assessor e daremos as respostas, se for o caso. Não, menina, eu queria voltar para onde eu estava. Eu saí daí e não estou conseguindo voltar. Eu acho que a Elza está com o microfone ligado. Vamos ver se vamos ter algum corajoso ou corajosa para fazer alguma pergunta. Eu tenho uma pergunta, mas vou deixar primeiro os outros participantes. Bom dia. Já temos uma pergunta da Miriam, verdade?
Depois o professor Sérgio se inscreve, é isso? Túlio, você pode ler a pergunta para a Miriam, depois o professor Sérgio. Então vamos lá. A Miriam pede, né, gostaria que o padre Denilson falasse um pouquinho sobre o leigo e a leiga dentro do carisma vicentino. Muita gente falou com ele. Miriam, bom dia. Então, quando a gente vai lá em 1617, a gente vê que a primeira fundação de Vicente ela foi uma fundação laical. Né? Ele começou com leigas. Então, o lugar do leigo e da leiga dentro do carisma vicentino é um lugar de uma imensa importância. Tanto é que hoje a família vicentina ela tem mais leigos e leigas do que consagrados e consagradas, ou seja, mais leigos e leigas do que padres e irmãs e irmãos. Né? Então, o leigo, a leiga dá vitalidade ao carisma vicentino. Muitas vezes, ou maioria delas, são os leigos e as leigas que dão esse movimento, inclusive, de ir mais diretamente até os pobres do que nós. Dá uma olhadinha, só para a gente poder perceber, a Sociedade de São Vicente de Paulo em nível de Brasil, trabalhando a partir de creches, asilos, hospitais, obras de assistência, o contato com as famílias assistidas, né? Outros ramos de leigos e leigas aí da família vicentina em constante missão, em constante contato com os mais pobres. Sem o leigo e sem a leiga, a família vicentina perde muito. Muito, muito. E em dignidade como batizados, a gente precisa aprender a se olhar sem diferença. Né? Cada um ocupa o seu lugar, o seu trabalho, o seu ministério, e não há mais importante. Há o fato de que fulana é irmã ou de que fulano é padre. Não é superior a ninguém dentro da família vicentina. Ela só é família por conta dessa diversidade, aí nessa árvore bonita, frondosa, e onde cada leigo, cada leiga tem o seu espaço e a sua importância, Miriam. Né? E isso daí é o que vai nos ajudar a ter condições para que os nossos braços e pernas alcancem mais e mais pessoas. Obrigado, Padre Denilson. Obrigado, Miriam, pela pergunta. Agora o professor Sérgio, por favor. Bom dia a todos. A minha não é mesmo uma pergunta. Eu gostaria de parabenizar aos organizadores pela forma em que estão fazendo esse estudo vicentino. Nós tivemos que, nessa pandemia, nos reaprender a fazer muita coisa. Nós tivemos que nos refazer como seres humanos, como profissionais. E achei muito interessante a congregação também se refazer como congregação, né, de assumir essa parte da tecnologia como forma de ensino, como forma de aprendizagem e como forma de comunicação. Então, parabenizar para quem idealizou e parabenizar o Padre Denilson pela sua fala, que foi muito importante. Os vídeos bem selecionados e mandados, assim como os textos. Então, a minha fala é mais para parabenizar e mostrar a minha felicidade. Apesar de estar aqui no Vale do Jequitinhonha, no grande sertão das Gerais, e ver tanto rosto conhecido de missão, me deixa muito feliz, viu? Estou muito feliz em vê-los e parabéns. Obrigado, professor Sérgio, também, pela participação, pelo comentário. E nós temos também... O Padre Denilson quer falar alguma coisa? Não? Vamos que eu falo para me voltar. Nós temos também um comentário da irmã Maria Dalva, né? Como educadora, fico impressionada com a pedagogia do Padre Denilson, sua maneira muito clara, simples, com muita propriedade, fez uma síntese perfeita de toda a vida de São Vicente.
capaz de empolgar e adquirir seguidores. Parabéns por este seu dom. Obrigado, irmã. Reza para mim, para não ficar inchado depois dessa live. O Germano mandou uma pergunta aqui no grupo, não sei se vocês viram. Ele pergunta assim, ó, o Germano Américo: gostaria de saber por que na família vicentina não há formação de diáconos vicentinos. A gente percebe que a missão de um diácono é bem próxima da vida missionária de um vicentino. Está aqui no grupo a pergunta dele. Olha, no caso, eu acho que essa pergunta seria direto para a congregação da missão, né? Então, a nossa congregação é uma congregação de índole clerical, desde a sua fundação. Ela é uma congregação de índole clerical, e dentro dessa congregação comporta também, na mesma dignidade dos padres, os irmãos leigos, que são consagrados e que são lazaristas, vicentinos conosco, né? Trabalhando sempre para a par conosco. Isso, no decorrer dos anos, foi sofrendo algumas modificações. Hoje, nós somos uma congregação de padres e irmãos. Não há espaço para diácono, nem a formação de diácono. Por quê? É o seguinte: o que o padre faz nas regiões de missão onde nós temos irmãos. Geralmente, os irmãos são autorizados pelos bispos locais também para fazerem vários ofícios, como, por exemplo, lá no oeste da Bahia, né? Para assistir matrimônio, para batizar, para celebrar a palavra, etc., o que um diácono faria. Então, o diácono, para nós, neste sentido, ele não teria uma incidência muito grande. Primeiro, morar em comunidade. Se vai ser diácono, poderia ter sido só irmão mesmo, ou então que se torne padre, né? Os diáconos, ainda no caso dos diáconos permanentes, eles têm mais utilidade no sentido prático do serviço, nos seus ambientes de paróquia, de comunidades, auxiliando aí o clero local, porque na congregação não tem muito sentido. Não teria muito sentido para nós, termos diácono. Eu acho que nós temos no mundo todo um caso de diácono, e creio que, não sei nem se foi porque ele quis ficar como diácono, ou se não permitiram ordenar padre, tá? Então é nesse sentido aí, conosco, irmão ou padre. Diácono serve a paróquia, serve a diocese, pode colaborar nas missões também, sendo missionário leigo vicentino, pode entrar para outros ramos da família vicentina. Nós temos aqui em Belo Horizonte, por exemplo, uma paróquia nossa, o diácono Amauri. O diácono Amauri, ele tem toda uma relação com a família vicentina, está dentro, pode participar de uma missão, pode ir e vir. Agora, pensando-se num futuro, aí eu não sei o que pensa o superior geral, esse pessoal que está mais à frente, aí eu não sei te dizer, tá bom? Obrigado, Padre Denilson, obrigado, Germano, que fez a pergunta, e ao professor Sérgio, né, que nos chamou a atenção aqui, né, de fato não tinha visto lá no grupo, não. Mais alguém teria alguma pergunta? Padre Aguinaldo, está aparecendo aí. Só com relação à pergunta que o Germano fez, o Denilson respondeu, na família vicentina não há impedimento para ser diácono. Nós podemos, por exemplo, ter um diácono diocesano, porque todo membro ordenado, ele é encardinado, seja a uma congregação, ou seja a uma diocese, né? Ordenado significa diácono, padre e leigo. São os 3 graus do sacramento da ordem. Então, Isso. tem que estar encardinado em algum lugar. No caso concreto da congregação da missão, não é possível ter diácono, sim, solteiro. Por exemplo, se o Tolho Caiu a internet? Ou caiu a internet ou o som acabou dele, de Padre Aguinaldo. né, Eu acho que foi do Padre Aguinaldo. incorporado pelos votos, para viver em comunidade, há uma exigência de ser celibatário, né?
E solteiro, nós não temos casados, não há essa possibilidade dentro da nossa congregação, da congregação da missão. Né? Então, diáconos solteiros poderia. Agora, casados, de fato, aí só... Você pode ser um diácono, por exemplo, em Campo Grande, ligado à Arquidiocese do Rio de Janeiro, né? E membro da família vicentina, como associado do MICEV, você pode ser, não há nenhum impedimento que seja do MICEV. Você pode ser da Sociedade São Vicente Paulo, pode ser da Associação da Medalha Milagrosa, né? Diácono da diocese, mas pertencendo também, né, por espiritualidade, à família vicentina. Ô, Padre Aguinaldo, e no nosso caso também, os diáconos são transitórios, né? Caso de diácono permanente na congregação é muito raro. Acho que é só um, ainda solteiro. É isso que eu disse, não há impedimento. Se você quiser permanecer como diácono, não há uma lei, um artigo nas constituições ou nos estatutos que fala você tem que ser padre ou tem que ser irmão. Pode permanecer como diácono. E obrigado pelas respostas, né? E teria mais alguma pergunta, algum comentário? Temos um comentário da Selene, né, que colocou: assina embaixo a fala do professor Sérgio, muito bom rever bastante rostinhos conhecidos. Então, nós já estamos perto aqui de encerrar esse nosso primeiro encontro. E todos têm seus afazeres ainda. Eu gostaria de fazer uma sugestão, até para a equipe também da coordenação. Hoje, como o grupo está aberto para mandar mensagens, tirar dúvidas, eu gostaria que, lá pelo grupo do WhatsApp, quem participou deste momento possa fazer uma pequena avaliação. Né? Nós utilizamos esse aplicativo, que achamos que seria o mais indicado para esse momento, mas colocar a sua avaliação, como foi para acessar o aplicativo, né, quais as dificuldades, para a gente ir aprimorando nos próximos encontros, né? Não ficarmos só com as falhas, mas tentar melhorar também. Então, lá no grupo, quem participou e quem desejar, pode fazer a sua avaliação, colocar lá depois. Então, vai ficar aberto só hoje para essa função. Depois nós vamos retornar à modalidade anterior e, a partir da semana que vem, nós começamos um novo módulo, né, que é Bíblia, né, Bíblia na Missão, e será outro assessor, o Padre Aguinaldo, agora desta vez, que estará nos auxiliando. Tudo bem? Então, estamos chegando ao fim, né? Agradecer ao Padre Denilson, né, todo o seu empenho, trabalho ao longo desses dias, né? Nós começamos desde o mês de agosto com as gravações dos vídeos, as edições que ele também, né, se prontificou a fazer, né, e ficou muito bem feito também. Os textos enviados, a participação dele hoje aqui, e agradecer também a participação de cada um, de cada uma, que dedicou seu tempo, né, deixou de fazer talvez alguma atividade, ou talvez esteja ali tentando conciliar as duas atividades, né, para participar desse momento. É um momento, como eu falei no início, para não deixar amornar, né, as nossas relações. Nesse tempo de pandemia, né, que estamos vivendo ainda o isolamento, não é possível reunir presencialmente, mas assim nós continuaremos, né, conversando um pouco mais sobre a missão, sobre o carisma e aprendendo mais. Então, muito obrigado a todos vocês, ao Padre Denilson, uma salva de palmas aí onde você estiver para ele. Obrigado, Padre Denilson. Também a todos da equipe, da coordenação. Eu que agradeço. E para nós encerrarmos, vamos fazer uma oração, né? Nesse momento, agradecendo a Deus esse momento, pedindo as luzes para continuarmos firmes na caminhada
né, juntos como família vicentina. Nesse mês também celebramos São Vicente de Paulo e outros santos também tão importantes da família vicentina. Ave Maria. Pode falar. Sim, para lembrar a todos, né, e pedir também a divulgação do Dia Comum de Oração da Família Vicentina, que vai acontecer no dia 27 de setembro. Já foi feito um cartaz, já foi feito um videozinho bonito, animado, um cartaz, né, o cartaz animado. Está sendo já divulgado aí no Facebook, no Instagram, e pedimos a vocês também que divulguem entre os membros da comunidade, os ramos da família vicentina, para que tenhamos um bom número, né, de acesso. Está sendo organizado aqui pelo Regional do Rio de Belo Horizonte, mas aberto ao Brasil inteiro. Então, o pessoal do Paraná, de São Paulo, Distrito Federal, Ceará, Bahia, temos gente aqui de muitos lugares. Então, por favor, né, copiem e divulguem o nosso cartaz, o nosso evento, que vai ser muito legal, né? Teremos um momento de apresentação de um vídeo, de mensagem, né, com alguns representantes dos ramos, e logo em seguida a Santa Missa, que vai ser presidida pelo Padre Eli, transmitida a partir aqui do Rio de Janeiro. Nós estaremos participando. Então, dia 27 de setembro, vai ser pela plataforma, vai ser pelo YouTube, né? YouTube, Lazaristas Brasil, é o nome, é só entrar no YouTube e digitar, né, Lazaristas Brasil, aí você entra, se inscreve, aciona o sininho, para nós é muito importante, porque aí você vai estar recebendo sempre que algum vídeo, né, for postado, aí em primeira mão, e a gente vai fortalecer esses nossos canais aí de comunicação da família vicentina. E não deixe também essa recomendação, né, do pessoal. Estava vendo ali o primeiro vídeo do Padre Denilson, teve mais de 500 acessos, muito mais do que os que estão fazendo, né, os encontros aqui, os inscritos, mas o segundo já teve um número de acessos bem menor. Então, que a gente não deixe de ver o vídeo, que os vídeos não são grandes, né, eu já preparei 2, né, que ainda está sendo editados e tudo, um vídeo de 17, outro de 15 minutos, ou seja, não passo de 20 minutos. Então, vê uma vez, 2 vezes, lê o texto, né? Eu acho que isso tudo é muito importante. E para que a gente possa, de fato, aproveitar bem esse momento. Obrigado aí, Túlio. Isso mesmo, muito bem lembrado, Padre Aguinaldo. Muito obrigado também. E antes de concluirmos, a irmã Maria Dalva pediu para cantar, né, um refrão. A irmã pode habilitar seu microfone. São Vicente, amigo dos pobres, amigo da gente, amigo de Deus. São Vicente, amigo dos pobres, amigo da gente, amigo de Deus. Coração humilde, sem marcas de ambição, sempre ajudando seu irmão, sempre ajudando seu irmão. Muito bem, obrigada. Nós que agradecemos, irmã. Muito obrigado. Então, vamos rezar essa Ave Maria, agradecendo esse momento, e depois eu peço ao Padre Denilson para dar a bênção final, por favor. Ave Maria, cheia de graça. De graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco.
de nós. Pela intercessão de São Vicente, Santa Luísa, todos os santos e santas, bem-aventurados e bem-aventuradas da família vicentina, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.